o sopro do Eterno veio sobre nós. E eu acredito, pastor Wallace Monteiro, acredito nisso, que essa eternidade está em nós por causa do sopro do Eterno. É como se a gente tivesse conhecido lá aquele paraíso, aquele Éden, antes do pecado. E a gente fica ansiando por isso. A gente fica desejoso por viver essa vida eterna de novo. Porque nós somos preparados para isso. Mas infelizmente o pecado nos trouxe consequências terríveis, e uma delas é a morte. Pastor Valquimar Machado, que muitos conhecem aqui, gostava quando ele dizia isso, que o nosso castigo é a cada dia. Nós nascemos e a cada dia nós, parece que a gente está vivendo, mas na verdade a gente está morrendo. Ele falava isso, porque vai chegar aquele dia. E uma frase marcante nesse último capítulo, eu esqueci de trazer o livro aqui, Os Caminhos de Deus, é Deus trabalhando o nosso intermédio, por intermédio de nós, das nossas vidas, para se revelar a um mundo que observa. E uma frase marcante nesse último capítulo, que é: os caminhos de Deus são eternos, é a seguinte, abro aspas: Deus nos criou para a eternidade, não para o tempo. Não sei se os amados irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pegaram, mas eu vou repetir. Deus nos criou para a eternidade e não para o tempo. A Daça leu aqui para a gente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque Ele é eterno. Apocalipse 22:13, nós lemos aqui também no decorrer do culto, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E aí os autores do livro, Os Caminhos de Deus, colocam claro que Deus nos criou e nos colocou neste tempo finito aqui, para que tivéssemos a oportunidade de conhecê-lo e estabelecer um relacionamento com Ele. Foi assim no Éden, na origem de todas as coisas ali. Era para termos esse relacionamento eterno com Deus eterno, mas por causa do pecado, Ele agora nos dá esse tempo para que nós tenhamos a oportunidade de conhecê-lo e estabelecer um relacionamento com Ele. Isso não é só para mim, para os irmãos aqui presentes, para aqueles que estão nos assistindo, mas para a humanidade toda. Deus deseja isso. Uma das cartas de Timóteo vai dizer isso, que Deus não quer que todos sejam salvos, todos os homens, todos os seres humanos. E aqui eu acrescento o seguinte: Ele quer de nós um relacionamento não só temporal, não só para este tempo que conhecemos e vivemos, mas Ele deseja um relacionamento atemporal, um relacionamento eterno. Porque esta é a natureza de Deus. A natureza dele é essa, e assim também são os seus caminhos, são eternos. E não vai ter ninguém que possa mudar isso. Só que esse relacionamento eterno precisa ser demonstrado, e essa eu acredito que seja a temática do livro inteiro, para nós os cristãos e para aqueles que desejam conhecer o Senhor como Deus eterno. Esse relacionamento eterno precisa ser demonstrado com muita dedicação dentro desse tempo, esse tempo a qual vivemos. Os autores dizem que, aí eu abro aspas novamente, quando falamos sobre Jesus, é melhor viver o que falamos. Caso contrário, podemos manchar. E lá no texto, no inglês, o que coloca lá é borrar. Neste tempo, o que as pessoas deveriam enxergar sobre a eternidade. Se Deus trabalha por nosso intermédio para se revelar um mundo que observa, Ele quer mostrar os caminhos eternos dele através das nossas vidas. E nós precisamos entender isso de forma plena.
O exemplo negativo que o livro dá são algumas atitudes, como coloca lá os autores, a perda de domínio próprio. Eles colocam o fracasso em amar uns aos outros, e a gente tem visto isso muito. E essas coisas e outras atitudes acabam por diminuir o que nós somos capazes. Nós somos criados com a capacidade de fazer essas coisas neste tempo. Mostrar que os caminhos de Deus são de amor, são soberanos, são verdadeiros, são eternos. A pergunta é, como um mundo que observa irá perceber a eternidade preparada por Deus, se aquilo que temos como características do fruto do Espírito em nossa vida não se manifesta neste tempo? E esse tempo é escasso. Aliás, ele é finito. O tempo nessa terra tem prazo de validade. Para cada um de nós e para a própria terra, para o próprio universo. Mas é este tempo que nós vivemos para que a gente demonstre os caminhos eternos de Deus a essa humanidade. E aí o livro diz mais, diz que, abro aspas novamente, quando você se encontrar em uma situação e agir como Jesus, em vez de agir como o mundo, você será de fato uma testemunha dos caminhos de Deus e Ele será glorificado. Fecho aspas. A verdade é essa. Toda vez que a gente se encontrar numa situação e a gente procurar agir como Jesus age, deixar que o Espírito Santo fale conosco, nos mostre, nos incomode a acertar conforme Deus requer de nós, aí sim nós estaremos sendo testemunhas dos caminhos de Deus e dessa forma Ele será glorificado. O mundo precisa compreender que a eternidade é a verdadeira vida que o Deus eterno concede para aqueles que o conhecem e o reconhecem como o único Deus. A Bíblia vai dizer isso. E eu vou repetir, o mundo precisa compreender que a eternidade é a verdadeira vida que o Deus eterno concede para aqueles que o conhecem e o reconhecem como o único Deus. Jesus nos explicou o que é essa vida eterna. E se os irmãos aqui e os que estão em casa quiserem abrir suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 3, vocês vão encontrar lá o seguinte, Jesus orando, falando, conversando com o Pai, com Deus Pai. E aí ele diz, e a vida eterna é esta. Olha só, Jesus explicando, e a vida eterna é esta, 2 pontos. Qual é a vida eterna que Jesus está explicando? Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Se querem uma definição para a vida eterna, é essa. Que conheçam a Deus, somente a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem Ele enviou, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo como que as coisas vão juntando? A Bíblia é isso. É a verdade de Deus. O mundo precisa entender que neste tempo, que é só um pequeníssimo vislumbre de toda a eternidade. Pensa nesse tempo aqui de... Quanto tempo, Heber? 100? Cláudia, 100, 80 anos, 90 anos? Pondo muito aí, 120 anos, Natan? Pensa em 120 anos. Família do Vantuil. Né, Demilson? Está elevando a média aí. Mas pensa em 120 anos, comparado a uma eternidade. Como? Não tem nem como. Então tem gente agarrada a esses, vamos colocar 120 anos aqui, dessa terra, perdendo a oportunidade de refletir a glória de Deus, do Deus eterno. E aí, consequentemente, se não houver um acerto, um conserto, uma reconciliação com esse Deus eterno, essas pessoas vão perder isso. Na verdade, eles vão ter
A Bíblia diz, né, que eles vão ter uma eternidade também. Mas de dor, de sofrimento, de ranger de dentes. Isso é terrível, meus irmãos. O mundo precisa entender essas coisas. O relacionamento com Jesus é essencialmente vivido por meio da palavra dele. Se precisamos viver esse tempo com um relacionamento com Jesus Cristo, que é hoje, ontem, hoje e eternamente também, é o mesmo, a gente precisa viver através da sua palavra. E ele assegurou isso também em João, agora capítulo 5, verso 24. E aí ele começa dizendo ali, ele fala, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é maravilhoso. Parece que tem muita gente nesse mundo, e eu estou dizendo gente que se diz cristão, ou cristã, gente que se diz cristã, não entende essas coisas. Quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, e crê naquele que me enviou, este que tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí, vamos pensar nisso. O mundo olha para nós, para cada um de nós, e aí eu pergunto, ou o livro também pergunta isso, e qual seria a evidência clara em nossas vidas de que já passamos da morte para a vida? Se as pessoas olharem para nós no nosso dia a dia, qual é a evidência clara em nossa vida que nós já passamos da morte para a vida? Será que é somente esses que veem a gente chegando e entrando na igreja, ou em qualquer igreja espalhada pela face da terra? Será que é só nesse tempo, só nessa parte, só nesse momento? A vida eterna é algo totalmente oposto à morte eterna. E aí parece óbvio, né? Aí todo mundo fala, morte eterna, vida eterna. Algo totalmente oposto. Mas essa frase só fará sentido, de fato, quando analisamos seriamente as perguntas que elas provocam para a gente. E a pergunta é essa, pergunte para si mesmo, eu passei da morte para a vida? Qual a evidência clara na minha vida de que deixei as coisas velhas e caídas, da natureza caída, para trás? Qual a evidência clara disso na minha vida? Percebam que a eternidade é refletida nesse tempo somente quando a pessoa está unida a Jesus Cristo. Eu acredito, irmãos e irmãs, e aqueles que nos assistem, não há meio termo. Eu creio nisso. Ou você está unido com Cristo ou não está. 2 Coríntios 5,17 vai dizer isso. Segunda carta aos Coríntios 5,17 diz que a pessoa unida a Jesus é uma nova criatura. E a maneira antiga de viver dela já passou, deixou para trás. Não vive mais daquele jeito, acabou. E isso, como a Bíblia sempre está de acordo com ela mesma, se completa, isso está em acordo com Romanos 6,4, que afirma que a pessoa que está em Cristo passa a andar em novidade de vida. Lembro da história do pastor Roberto Macharetti, contando numa das viagens dele, foi até uma cidade aqui no sul de Minas, eu esqueci. Eu ia falar Oliveira, mas não é Oliveira não, acho que é Perdões. Acho que é isso, Heber. E aí ele foi lá e visitando uma congregação, o pastor lá, entra uma senhora, e o pastor da congregação fala para ele, ela converteu. E aí ele pregando sobre essa mudança de vida, ela levanta do banco, no meio do culto, e fala, eu vi isso aí. E aí o pastor resolveu dar corda para a mulher e perguntou, mas como? Responde aí, fala aqui para mim no microfone. E ela veio e foi falar. Falou assim, pode chegar aí na rua aí, eu morava aqui no fundo, na última casa da rua. Vai aí na rua aí e conversa com meus vizinhos. Na minha casa havia, todo dia tinha polícia lá.
Eu aprontava as maiores confusões com os vizinhos, com tudo na rua. Depois que Cristo entrou na minha vida, dizendo à mulher, pergunta aos vizinhos como que está a minha vida, como está a minha casa. É necessário isso. Isso é evidência clara de mudança de vida. Talvez a gente não precisava disso, nós já, né, Éder? Já nascemos num lar evangélico, conhecemos a palavra de Deus, então graças a Deus a polícia não está lá todo dia, né, Natan? Na nossa casa, eu acho que nenhum dia, graças a Deus. Mas e ao darmos lugar para o outro? Eu, por exemplo, e aí eu já estou confessando aqui à igreja, viu? Eu tenho um problema enorme com o trânsito, eu fico irritado com o trânsito. E eu fico irritado demais quando eu vejo uma pessoa vindo, tá todo mundo parado aqui, a pessoa vai lá no acostamento e vai lá na frente, quer entrar, eu fico irritado com aquilo, e eu fico pensando, eu tô com pressa e a pessoa está entrando lá. Mas qual é a evidência clara na nossa vida que de fato estamos andando unidos com Cristo? O livro diz que não é só conhecimento intelectual das Escrituras. Os autores citam, não é só isso. Precisa disso, mas não é só isso. Os autores citam que o texto de Efésios 3, 16 e 19 descreve o relacionamento de toda pessoa que vai além do conhecimento ou argumentos intelectuais, no que condiz a um relacionamento eterno com Deus eterno, o Deus vivo. E aí ouçam, por favor, o que diz Efésios 3, 16 a 19. E eu vou começar pelo 14, que diz assim, por causa disso, Paulo, dizendo aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele está falando de nós aqui também. Para que, verso 16, segundo as riquezas da sua glória, e aqui a gente precisa capturar isso, entender isso, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, lá no nosso íntimo. Verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E aí tem um porquê disso. A fim de, estando arraigados, ou seja, fixados, impossibilitados de deixar, de se retirar, e fundados, ou seja, estabelecido, fundamentado, em que? Em amor, poderdes, ou que possamos, perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos meditar muito nessas palavras. Muito. O coração que Cristo habita e reina, o coração onde Cristo está habitando, reinando, é o que está fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E neste coração, a vida eterna já é algo certo e comprovado, está lá, convicto neste coração. Pois este coração está cheio da plenitude de Deus, da plenitude do Deus eterno. E neste coração, pode ter certeza que a eternidade é refletida neste mundo, pois ele anda sempre nos caminhos eternos. Precisamos entender isso muito bem. Porque corações cheios da plenitude de Deus, esses corações têm ações que prestam um serviço, não só neste tempo, mas para a eternidade com Deus. E aí os autores vão falar desse ponto, eles debatem esse ponto, provocando reflexões
análise em nós, ou de encontro à nossa vida, ou em nós mesmos, eles provocam isso. Eles estão dizendo o seguinte, que nas decisões e nas atitudes de uma pessoa cheia da plenitude de Deus, a eternidade é servida. Ou seja, as ações da pessoa que tem isso refletem a vida eterna para outras. Aí os autores colocam o problema deste ponto da seguinte forma. Aí aqui eu abro aspas para dizer o que eles estão dizendo. Muitos cristãos pensam em servir a Deus em relação à escolha de uma carreira, de um parceiro ideal, casamento, ou como parte de sua busca por realização pessoal. E aí surgem dilemas que fazem a desobediência à palavra de Deus parecer permissível, apesar de a eternidade não ser servida dessa forma. Fecho aspas. E aí eu vou tentar explicar isso aqui. Eles estão falando de escolhas pessoais, que aparentemente ou originalmente são tomadas com o intuito de servir ao Deus eterno, mas que no decorrer do processo, dessas atitudes, dessas escolhas, muitas concessões contrárias à palavra de Deus são feitas até que, e aqui eu abro aspas de novo, e aqui é a frase dos autores, até que os caminhos humanos passam a tomar o lugar dos caminhos de Deus na vida da pessoa. E aí eles ilustram essas escolhas com o seguinte argumento, de novo vou abrir aspas. Se orientamos nossos filhos na direção da segurança e sucesso profissional, em vez de serem submissos ao propósito eterno de Deus, seja lá a que ou aonde Ele os levar ou nos levar, contrariamos os caminhos de Deus e os substituímos pelos nossos próprios caminhos. Fecho aspas. Nessa caminhada, Natan, com o pastoreio de jovens e adolescentes, eu lembro de uma ocasião onde um casal, bem sucedido profissionalmente, e querendo sim, e é correto isso, o melhor para os filhos, a melhor educação, a melhor carreira. E aí eu dizendo, olha, tem o culto lá dos jovens adolescentes, leve seu filho, dá um jeitinho de levá-lo lá no culto, vamos cultuar a Deus junto com a turma lá e tal. E eu lembro da mãe desse menino dizendo para mim, esse menino na época tinha 13 anos. Olha, pastor, meu filho estuda de manhã, durante a semana ele faz inglês, faz espanhol, faz karatê, futebol e tinha mais um esporte que eu esqueci. E ainda tem aulas particulares disso, daquilo. E ele fica muito cansado. Chega no sábado, coitado. Não tem como. Eu já vou trazer ele mesmo no domingo. E eu era professor da classe de adolescentes também. Eu vi o menino lá dormindo, cansado. Até eu, de tanto que ela falou, de tanta coisa, até eu cansei. E eu dizia isso. Hoje tem jovens e adolescentes com uma carga horária aí, gente. Com a pandemia talvez diminuiu, mas tinha uma carga horária aí violenta. Eu falei, ok. É questão de prioridade. Eu acho que tudo isso é válido, tem que ser feito também, se tem condições e se pode, é isso mesmo, colocar essa garotada aí para cima, para estudar mesmo e fazer as coisas. Mas tem uma prioridade acima disso tudo, que é a palavra de Deus. É andar nos caminhos de Deus. Pois bem, passaram 5 anos lá. 5 não, 6. E essa mãe me para um dia no corredor da igreja. Falou, pastor, eu estou desesperado. Meu filho entrou para a faculdade. Não quer saber de Deus.
falou que isso é tudo mentira. Quis rasgar uma Bíblia na minha frente. Pastor, o que eu faço? É óbvio que eu falei, vamos orar. Precisar refletir a eternidade de Deus, porque lá no fundo, a vontade que a gente tem como ser humano é de falar. Mas, sabe, lá atrás as escolhas não refletiram a eternidade de Deus na vida desse menino. É disso que eles estão falando. É disso que o livro está falando. Quantos de nós, pais e mães, estão a sofrer porque talvez lá atrás a gente deixou a desejar. Lembro de um colega de faculdade, pastor hoje, falou assim que ele chegou para o pai dele com 13, 14 anos. Falou, pai, não quer saber se tem de crente não vou ser crente. Ele falou, você vai ser crente nem que seja debaixo do... E ele falou, graças a Deus por isso. Eu sei que são coisas radicais, são coisas difíceis, mas isso aqui precisa ser prioridade na vida de todo ser humano. Se isso não for prioridade na vida de todo ser humano, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, filha, enfim, de todos, vai ser muito difícil a gente refletir essa eternidade aqui neste mundo. Então eles ilustram com isso, e eu coloquei também mais duas ilustrações aqui. Mas o que os autores estão expondo é a questão da obediência parcial. Entendem isso? Sou obediente parcialmente. Estava dizendo para uma pessoa aí que queria tomar mais uma vacina, sabe, Vantur? Tomou uma, não gostou dela, não. Eu vou lá, Falei, você está indo contrário a tudo. Se as autoridades desse país dizem que não, se você faz isso, e aí? Ah, mas é só para... Talvez você está tomando o lugar de outra pessoa, e com certeza vai estar. E aí? Precisamos sempre olhar para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o nosso exemplo. A eternidade com Deus não é refletida apenas no cultuar a Deus semanalmente, e muito menos o fazer parte de uma atividade onde a palavra de Deus é compartilhada por nós. Estou falando que não é só isso. Atividades compartilhadas por nós, de pregar a palavra, projetos missionários, atividades sociais. Não é só isso. E tampouco é as contribuições nas igrejas, seja com recursos financeiros ou humanos. Não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso. Tudo isso é válido, mas não é só isso que vai refletir no mundo os caminhos eternos de Deus. E isso me fez lembrar, veio ao meu coração, essa questão da palavra de Jesus aos escribas e fariseus, lá em Mateus capítulo 23. Facinho de gravar. Mateus 23. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. É Jesus dizendo. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, entregar esse dízimo, como vocês, e eles estavam lá dizendo que faz isso e tal e aquilo outro. Vocês devem fazer essas coisas e não omitir aquelas. Não podemos ser hipócritas. A eternidade é refletida para um mundo que nos observa. E vai muito mais além do que tudo isso, ou só responder a uma pessoa aquela pergunta assim, qual é a sua crença, qual é a sua religião? Vai muito mais do que isso. Eu gosto quando me perguntam, qual é a sua religião? Mas é muito mais gostoso ouvir, e hoje eu estava conversando com a Elaine ali, a gente orando ali no gabinete, e eu contando para ela, quando a gente escuta da pessoa assim, deixa eu te falar, você é evangélico? É melhor. É muito melhor, Vantuil, quando a gente observa alguns homens e mulheres, jovens, adultos, idosos,
É muito melhor quando a gente fala assim, olha só, entenda o que eu vou dizer. É terrível quando a pessoa cai no pecado. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. E a Bíblia diz para a gente vigiar, né? O tempo todo, e aquele que está de pé, vigie para que não caia. Mas pode acontecer. Mas sabe, nesse contexto péssimo, ruim, é muito melhor a gente ouvir assim, o Édrei, eu não acredito, o Édrei, do que a gente ouvir assim, o Édrei? Vocês estão me entendendo? Desculpa, viu, Éder, usar o exemplo, que nós estamos aí juntos, discipulado, é isso aí, amanhã temos. Ok? É isso aí. Como uma nova criatura, uma pessoa cheia da plenitude de Deus, tudo que você falar, ver, ouvir e fazer na vida deve refletir esses caminhos eternos de Deus. E mais, deve refletir ao mundo que Deus, Ele preparou a eternidade para todos. Só que há a vida eterna e há a morte eterna. E como diz o hino, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Sabe, Céder? Não sabe. Vida ou morte, não é, Nathan? Antuil? Vida ou morte, qual vais aceitar? O mundo inteiro tem uma escolha. Ou siga esse Deus maravilhoso, entrega o seu caminho a Ele, deixa Ele te guiar e receba dele a vida eterna. Ou rejeita esse Deus maravilhoso, eterno, vivo, poderoso, criador dos céus e da terra, e aí você vai ter a morte eterna. Hoje, agora, neste tempo, todos têm a oportunidade de perceber e receber também opções da eternidade. Perceber que há apenas duas e receber uma delas: morte ou vida eterna. A eternidade é refletida neste tempo chamado hoje, quando reconhecemos o Deus eterno e andarmos dia a dia em conformidade com seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, finalizando, o livro afirma que os caminhos de Deus não são os nossos, mas Ele deseja que os conheçamos, para sermos moldados e transformados por esses caminhos. Os autores dizem mais: a maneira mais clara de conhecer os caminhos de Deus é conhecê-lo pessoalmente por intermédio de seu Filho, seu Espírito e sua palavra. Quando temos Cristo vivendo em nós, podemos começar a entender todos os seus caminhos. Os caminhos do amor de Deus, seus caminhos de soberania, de santidade e de verdade, e seus caminhos eternos. Vale a pena, para terminar essa série de estudos hoje, e semana que vem nós vamos ter o prazer de ouvir, se Deus assim permitir, o nosso irmão Natanael, na quarta-feira, no estudo da próxima quarta-feira. Mas vale a pena terminar essa série de estudos sobre os caminhos de Deus com o Salmo 119, de 57 a 64. Não ele todo, porque já estamos terminando. Salmo 119, 57 a 64 diz assim: o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Verso 58, roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. 59, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos, para a tua palavra, para os teus preceitos. Verso 60, apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. 61, bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Amém por isso, estamos aqui.
E o 64. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Concluo dando ênfase no verso 59. Devemos considerar os nossos caminhos, para que, se neles há algum desvio, nós possamos voltar os nossos pés para a palavra de Deus, que nos conduz nos caminhos dele. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, encerrando essa série de estudos, os caminhos de Deus. Sabendo que esse Deus eterno quer cuidar de nós, quer nos conduzir nos caminhos dele, para que possamos refletir esses caminhos, todos eles, a este mundo que necessita, sim, de conhecer esse Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos concede todas essas coisas, todas essas bênçãos, ó Pai. O Senhor nos concede direcionamento o tempo todo. Basta, ó, atentarmos para aquilo que o Senhor diz, ó Pai. E nós sabemos que os nossos pés não vão se desviar do teu caminho, não vão desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas nós sabemos que a tua palavra e o teu Espírito Santo em nossas vidas vai nos dizer: este é o caminho, andai por ele. Pai, que cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um de nós, a tua igreja, a Igreja Batista em Bela Vista, ó Pai, mas também a tua igreja espalhada pela face da terra, que cada um de nós tenhamos essa certeza, ó Deus, que os teus caminhos são eternos e o que o Senhor quer revelar a este mundo, revelar ao Senhor mesmo e os seus caminhos, ó Pai, por meio da tua igreja. Por isso nos concede, ó Deus, a sabedoria, o discernimento e o entendimento da tua palavra, para que possamos, ó Pai, em todo o tempo, anunciar a Cristo Jesus até que Ele venha. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja e pela tua palavra. Nos conduza em tudo. Leve-nos, aqueles que aqui estão, para as suas casas, ó Pai, guardados pela tua boa mão. E aqueles que já estão em casa, assistindo e acompanhando, que a tua boa mão também esteja sobre a vida deles, os seus lares, seus familiares. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe. Próxima quarta-feira, irmão Natan. Mas antes, domingo,